Hoje esse vídeo é muito especial. Está chegando uma época do ano que traz um significado todo especial para a nossa união familiar e por isso a gente vai fazer uma releitura de uma receita que muitas vezes cuida só do paladar, mas não cuida do corpinho e da nossa saúde. Eu tô falando de bolinho de peixe. Pode ser bolinho de peixe branco, pode ser bolinho de bacalhau, mas essa receita ela vai te surpreender por sabor, por valor nutricional e também por praticidade. Esquece aquela sujeirama toda e aquele cheiro de fritura na casa, porque vai ser muito mais rápido e muito mais fácil de preparar. Então bora lá ver como é que a gente faz. Para começar, gente, a gente vai temperar nosso peixe. Se você quiser usar bacalhau, lembre-se, você precisa dessalgar o bacalhau. Para isso, tem que deixar ele na geladeira por 24 horas, trocando a água mais ou menos 4 vezes. Ninguém vai deixar aquele peixe assim, ó, em cima da bancada, com água à temperatura ambiente, porque isso aumenta muito a contaminação por micro-organismos patogênicos naquela comida. E sabiam que a maior parte das infecções intestinais acontece em festas de família? Então vamos cuidar disso. Hoje eu vou fazer aqui com peixe branco e para isso eu vou temperar esse peixe antes, gente. Nunca coloquem suco de limão no peixe para temperar, porque ele vai cozinhar o peixe. Então o grande segredo é colocar as raspinhas da casca do limão. Dessa forma a gente tem todos os benefícios nutricionais da casca, que são até mais potentes que o do sumo e tem muito mais sabor, sem deixar aquela preparação seca. Esse é um dos grandes erros quando as pessoas fazem peixe. Elas acabam deixando o peixe seco porque colocam sal e também o suco de limão já na hora de temperar. Então coloquei aqui raspinha de casca de limão, a gente vai picar uma salsinha bem fininha. Se você gosta de coentro, você pode também usar coentro picadinho aqui. E coloquem bastante temperinho verde. Para complementar esse tempero, eu vou usar adobo, que é uma mistura de ervas secas que tem manjericão, manjerona, tomilho, orégano, coentro e pimenta vermelha. Agora, um macete. Sempre que a gente tempera um alimento, faz uma marinada, nós precisamos colocar um pouco de azeite de oliva para que essa marinada ela realmente tenha uma emulsão dos sabores. O que eu quero dizer, quando eu coloco azeite de oliva assim extra virgem, eu garanto que os nutrientes e os sabores se misturem. E eu adiciono também gorduras benéficas que diminuem a oxidação do ômega 3 do peixe durante o processo de cozimento dele. Então sempre cozinhem com azeite de oliva extra virgem de boa qualidade. Enquanto o nosso peixe fica marinando aqui do lado, na geladeira, eu vou descascar as batatas e vou te mostrar uma forma completamente inusitada de cozinhar isso aqui tudo junto. Então, gente, vocês podem utilizar para fazer esse bolinho batata inglesa, como eu estou usando aqui, mas também se você tem outro tubérculo, como inhame, batata doce, cará, é uma boa alternativa. O importante é descascar essa raiz ou esse tubérculo e cozinhar, olha só, numa panelinha de vapor. A gente vai botar para cozinhar aqui em cima, porque diminui a quantidade de água que fica nesse vegetal e o bolinho fica bem sequinho, não aguado. Boa, gente, agora a gente vai, com as batatas descascadas, nós vamos cortar elas em cubo. Muitas vezes as pessoas cozinham a batata na água e com isso a batata fica muito aguada. E aí precisa colocar um monte de farinha no bolinho para ele ficar numa consistência adequada. Eu descasquei aqui 4 batatas, mas a gente vai testar a quantidade que é realmente necessária. Para cada filé de peixe médio, que tem mais ou menos 150 gramas, ou seja, para mais ou menos 500 gramas de peixe, a gente precisa de 3 punhados de batata picada. Dessa forma, dá bem certo, fica um bolinho de peixe realmente e não de batata. Na panela de vapor, com água já fervente embaixo, a gente vai colocar aqui, ó, vamos ser generosos no punhado, não sejam economistas também, né?
Número 1, 2, 3. As batatas, elas vão cozinhar aqui sem tempero nenhum por mais ou menos 5 minutos. E aí, depois disso, a gente vai colocar o peixe para cozinhar aqui em cima. Agora, enquanto isso vai acontecendo, eu vou trazer um truque super importante. Nesse bolinho, para ele ficar mais saboroso, mais apetitoso, mas principalmente mais nutritivo, nós vamos usar azeitonas e alcaparras. As azeitonas verdes, assim, elas vão nos ajudar a salgar a preparação e a adicionar um nutriente chamado hidroxitirosol. É lindo o nome desse nutriente, né? Esse nutriente é super importante porque ele diminui nosso risco cardiovascular e também ajuda a manutenção da saúde da nossa pele. Aí, mulherada, ter um colágeno em dia, ter uma pele com menos manchas, depende muito desses nutrientes. Então, não é só suplemento de colágeno que faz funcionar. O que faz funcionar mais mesmo é ter uma preparação assim, que vai ser boa fonte de carboidrato, de proteína, de gorduras benéficas e ainda de antioxidantes que ajudam a preservar a formação do colágeno. A gente vai pegar mais ou menos 12 azeitonas verdes e vai picar. E para continuar aumentando a quantidade de antioxidantes, a gente vai usar, alcaparras. Alcaparras são sementinhas de uma planta que tem uma alta concentração de antioxidantes. As pessoas acreditam que ela é simplesmente um sabor, mas não é. Tem muitos estudos mostrando que as alcaparras estão associadas à longevidade, à diminuição do estresse oxidativo, ou seja, do nosso envelhecimento precoce, e também a melhora da saúde cardiovascular, coraçãozinho em dia. A gente colocou 12 azeitonas, a gente vai colocar mais ou menos 10 alcaparras. E agora a gente vai fazer o mesmo que a gente fez com as azeitonas, só picar as alcaparras. A alcaparra é bem salgada. Se você for consumir numa outra preparação que adiciona sal, lembre-se de dessalgar tanto as alcaparras quanto as azeitonas. Aqui no nosso canal da Uniagro, no Instagram da Uniagro, a gente tem várias dicas de como você pode dessalgar e inclusive fazer uma conserva de azeitona com azeite de oliva que vira uma manteiga fantástica para colocar no pão, não só de sabor, mas de nutrientes antioxidantes também. Nosso peixe ficou marinando e agora ele vai aqui para dentro da mesma panela da batata, por isso que eu disse que era muito fácil, gente, com todos os temperinhos para cozinhar aqui em cima. Olha aí, ó, a gente coloca bem arrumadinho, 2 e 3. É bem importante, sempre que cozinhar em panela de vapor, que a panela fique bem tampada, porque senão o vapor sai. O peixe tá assim, ó, rosadinho, ó, vou mostrar para vocês em detalhe. Agora, quando ele estiver cozido, ele vai ficar um peixe branquinho que se desmancha. Em torno de uns 3 a 5 minutos o peixe está pronto. E essa é uma das grandes formas de cozinhar na dieta mediterrânea, que usa menos gordura saturada, que mantém o azeite de oliva mais preservado. Olha que delícia! Olha aí, gente, o peixe já ficou branquinho. Agora a gente vai pegar e colocar tudo no processador. Quem não tem processador em casa, não se desespere. É só você pegar e amassar com a mão. É óbvio que dá mais trabalho, demora um pouquinho mais, mas nada que seja absurdo. Presta atenção na consistência desse peixe, assim, ó. Ninguém mais vai dizer que fazer peixe é difícil e que peixe se desmancha quando a gente cozinha, hein? Agora, aqui pra dentro também nossas alcaparras picadinhas e as azeitonas. Olha aí, gente, que delícia. Se quiser comer assim já pode, tá? O bom é que a gente pode provar se tá bom de sal, se tá bom de tempero. Agora a gente vai para um truque super especial desse bolinho, que é empanar e falso fritar, sem fazer sujeira e sem usar muita gordura. Olha lá, gente, ficou uma massa
homogênea, mas com pedacinhos, assim, então uma massa muito fácil de ser moldada. Como tá quente e eu quero fazer aqui, porque a gente tá gravando, tem um monte de gente com vontade de comer, eu vou moldar com 2 colheres, assim, e aí a gente já tem um molde, ó. Bem rapidinho a gente fica com o molde. Pra esse bolinho ficar mais crocante, sem a gente fritar, um dos grandes segredos é a gente empanar ele com uma farinha de mandioca flocada. Vocês vão botar aqui num prato essa farinha de mandioca flocada. Essa é uma farinha orgânica maravilhosa e vai despejar o bolinho aqui, ó. E aí consegue empanar ele sem nenhuma dificuldade. A gente já tem um bolinho moldado, pronto. E assim por diante vai moldando os outros. Então vou mostrar aqui, ó. Pega uma colher, em detalhe para vocês, tá? Pega uma colher com o bolinho e só passa de uma colher para outra e a gente tem o bolinho pronto, ó. Com os bolinhos moldados, gente, a gente vai ligar uma frigideira, uma panela, idealmente de granito ou de cerâmica. E vamos colocar aqui, ó, 2 raminhos de alecrim. Alecrim fresco, ele vai doar ácido rosmarínico, que é um nutriente antioxidante para essa preparação. Porque a gente vai grelhar esses bolinhos num azeite de oliva extra virgem. Então é só colocar aqui no fundo dessa frigideira azeite de oliva extra virgem e adicionar os bolinhos. Deixem num fogo médio, não num fogo muito alto, para evitar que chegue no ponto de fumaça do azeite de oliva. A melhor gordura que a gente tem para cozinhar é azeite. O único cuidado que a gente precisa ter é que não pode levantar fumaça. Se a frigideira estiver ficando muito quente, a gente coloca um fiozinho de água na lateral para diminuir a temperatura dessa panela ou dessa frigideira, ou então a gente desliga o fogo um pouco e depois religa. E aí agora a gente vai só admirar nossos bolinhos grelhando enquanto eu vou moldando os outros, porque isso aqui rende assim, ó, um monte. E a gente dá uma conferida, ó, quando ele começa a ficar dourado de um lado, a gente vira, porque são 3 ladinhos que a gente precisa dourar, e ele vai ficar bem crocantezinho por fora e molhadinho por dentro. Ninguém vai virar o bolinho com um garfo. Todo mundo vai usar uma espátula para não destruir o bolinho, tá? Vamos lembrar, nenhum tipo de carne a gente deve virar, com um garfo. A gente sempre deve virar usando uma espátula, senão a gente fura o alimento e perde todo o líquido daquele alimento para preparação para a panela e fica seco, sem graça. Então, ó, espátula para todo mundo aí na cozinha. Nossos bolinhos já estão douradinhos, gente, prontos para serem consumidos. Eles são levemente dourados, não é para ficar torrado, tá? Porque se a gente torrar os bolinhos, aumenta muito a formação de uma substância tóxica chamada acroleína e acrilamida. Ah, eu quero que meu bolinho fique mais corado. Ao invés de deixar mais tempo tostando, coloquem cúrcuma e páprica na farinha de mandioca. Dessa forma vai ficar um bolinho dourado, mas sem estar torrado. Esse prato, num restaurante de chefe, ó, vale muito. E ainda agora eu vou trazer mais uma dica para você. Presta atenção que aqui nesse cantinho aqui, ó, da ponta, a gente vai colocar um molho especial que ajuda a desintoxicar o nosso organismo e a gente ter um metabolismo funcionando mais rápido ainda. Aqui tem uma colher de sopa de mostarda de Dijon e eu vou adicionar um fio desse azeite de oliva com pimenta vermelha. Eu sou apaixonada por esse produto aqui. Ele tem o extrato da própria pimenta, então é riquíssimo em capsaicina, um nutriente termogênico que aumenta nosso gasto de gordura, que ajuda no tratamento da celulite, da gordura localizada, do lipedema e com mostarda e esse bolinho de peixe, assim, ó, fica uma combinação fantástica. Porque nutrição na cozinha, ela não precisa e ela não deve ser chata e nem restritiva. A ideia é que junto desses produtos de qualidade, você sempre possa ter escolhas de sabor muito prazeroso.
Então, coloca aqui no molinho, no cantinho, que todo mundo vai se servir. Vamos botar um alecrim para enfeitar o prato. Espero que você tenha gostado dessa preparação, que ela enriqueça a sua Páscoa com nutrientes, com sabor. Aqui no canal da Selecionados Uniagro, nós sempre temos receitas com dicas nutricionais trazidas por mim, Paloma Tussé, nutricionista, para que você aproveite esses alimentos de qualidade em preparações muito prazerosas para o seu corpo, para a sua alma e para as suas relações sociais. Por favor, deixe seu comentário, compartilhe essa receita com os amigos, deixe seu like e se você tiver algum pedido, alguma dica, alguma vontade, pode escrever aqui que a gente atende no próximo vídeo.